Estamos iniciando mais um programa 2022, O Brasil que Queremos, Entrevistas. Hoje teremos a oportunidade de conversar com o professor José Salomão Amorim. Vamos revisitar a sua atuação como pioneiro da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Vamos discutir a importância do desenvolvimento das tecnologias na área da comunicação e a democratização da cultura. Vamos também discutir como democratizar a comunicação no Brasil e saber sobre a atuação do nosso convidado na Comissão de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, a CNBB, do qual nosso convidado é membro. O professor Salomão Davi Amorim é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e é especialista em jornalismo pela Northwestern University, nos Estados Unidos, e especialista e mestre em comunicação pela Universidade de Brasília. Foi professor da Universidade de Brasília de 1970 a 1993, quando se aposentou como professor titular. Trabalhou também na Universidade Católica de Brasília e no Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB, e também na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. Tem grande experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo e editoração. Possui dezenas de artigos em periódicos e capítulos de livros. Muito obrigado, professor José Salomão, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua atuação profissional, principalmente na Universidade de Brasília, como um pioneiro na área de comunicação. Primeiro, eu quero agradecer o convite que parte de você, não é? E dentro de um programa, de um movimento importantíssimo, que é a ideia de pensar o Brasil 22, né? Programa Brasil 22. E eu acho o programa muito importante, sobretudo pelo alcance que ele está tendo e pelas articulações que ele tem realizado com outros setores da sociedade que permitem alavancar e concentrar uma força grande para alavancar os objetivos que nós queremos, né? Sobre a minha atuação profissional e na UNB, eu comecei, na verdade, a minha carreira de professor em Belo Horizonte, na UFMG, quando foi criado o curso de jornalismo da UFMG, não é? Era uma época, Isaac, interessante, porque até livros de jornalismo eram difíceis, né? Eu me lembro de 1 ou 2 livros assim, mas sempre tratando. O jornalismo é um gênero literário? Ou então, missão do jornalismo, que era mais uma questão de ética, não é? Ou aspectos legais do jornalismo. Não havia mais livros. Mas de lá, da UNB, eu tive a oportunidade de ir para estudar no exterior, primeiro no Equador, o CESPAL, né? Que é um Centro Internacional de Estudos Superiores de Jornalismo para a América Latina, que existe até hoje e é importante. Foi importante na formação de muitos comunicadores na América Latina. Depois de CESPAL e depois de Belo Horizonte, eu tive uma experiência em São Paulo, onde eu trabalhei no jornal da empresa Estadão, que era o Jornal da Tarde, uma experiência muito interessante no jornalismo brasileiro, e trabalhei também em Veja, no começo, no momento em que Veja entrou no mercado e, por um erro de concepção da revista, ela teve muitas dificuldades até adquirir uma
autonomia de voo e ser importante naquela fase da vida brasileira, que é dos anos do regime militar. Não é? Hoje eu não posso dizer que seja tão importante no sentido que eu desejo, mas até diria que ela é exatamente o contrário. Bem, mas é isso. A experiência de Veja, que foi uma experiência importante, e depois o UNB. O UNB, nós fizemos parte de um grupo que estruturou a faculdade depois do episódio terrível de demissão dos professores, não é? Chegamos aqui continuamos com muitas dificuldades, como você sabe, porque o setor de universidade é um setor estratégico, era um setor estratégico para o governo e muito controlado pela comunidade de informações. Mas conseguimos formar um grupo na UNB, eu não vou destacar nomes, porque faria injustiças esquecendo outros, não é? Foi um momento importante que a gente conseguiu consolidar o curso dentro de uma perspectiva moderna de comunicação, o que aliás já estava na proposta inicial do curso do Pompeu de Souza, que já incorporava as noções de cultura de massa, a noção de comunicação, a modernização que estava se processando no terreno das comunicações, com avanços na TV em cores e outros recursos mais de comunicação. O cinema, então, nascia um cinema brasileiro importante, não é? Daqueles tempos, e hoje é uma indústria bastante ativa e competente. Então, nós tivemos nesse ano, agora, desses anos, eu queria destacar, porque não temos muito tempo, 3 pontos. O primeiro deles, além da consolidação do curso, o primeiro deles seria a gente ter realizado aqui, em 1975, o primeiro seminário latino-americano de comunicação, do qual nasceu a Associação Latino-Americana de Pesquisadores em Comunicação. A sigla é ALAIC, em espanhol. Então, isso foi uma coisa importante, para a qual a UNB contribuiu com a realização desse seminário, seminário ao qual esteve presente, inclusive, o ministro Coente de Oliveira, que era um ministro de linha nacionalista, progressista, a quem preocupava muito a questão da comunicação e da televisão, que até hoje é uma preocupação nossa. Então, eu destacaria esse embrião da ALAIC no Brasil, isso com a nossa responsabilidade. Um outro ponto a destacar desse período, eu acho que foi o compromisso nosso com políticas de comunicação. A UNB é pioneira no tratamento desse assunto e ter esse assunto como linha de pesquisa no programa de pós-graduação. Até hoje, firme. Não é? Não se falava em política, não é? De comunicação. Falava-se em política para outros setores, mas a comunicação era tratada... A partir desse momento, passou a se conceber a comunicação como um fator estratégico no desenvolvimento do país, não é? E que deveria ter uma política de governo. Bem, isso aí eu acho que foi uma coisa importante também, que a equipe de professores da época se pôde fazer, que esse envolvimento com políticas com caráter pioneiro, sabe? E eu acho que também, não sei se o Luiz Gonzaga já esteve aqui, já destacou isso, mas nosso envolvimento com a Constituinte de 88. Muitos dos conceitos, concepções de comunicação, propostas partidas do departamento, tiveram eco na Constituinte, foram objeto de preocupação nos debates e, na medida do possível, porque você sabe que a Constituição é uma coisa negociada, né? No espaço político, algumas coisas acabaram saindo no texto constitucional sobre comunicação. Essas coisas eu gostaria de sublinhar como coisas que aconteceram na época e
enfim, que são importantes, né? Eu acho que também a criação do programa de pós-graduação. Foi uma questão, 1975, junto com o seminário latino-americano, no mesmo ano, criou-se o programa de pós-graduação do departamento, era departamento na época, hoje é faculdade, foi criado o programa, que era um programa interessante também, porque a linha do programa era comunicação e desenvolvimento. Ou seja, queria dizer o seguinte, o elemento novo que estava incorporado na época é que até então a gente pensava em jornalismo, pensava em televisão, em relações públicas, atividades profissionais, mas nunca se pensou na formação de um profissional que pudesse sentar-se à mesa com outras pessoas num processo decisório em nível institucional, ou de governo, ou outra instituição, e que pensasse que a comunicação tivesse uma presença tão substantiva, tão importante quanto a do economista, do cientista político, enfim, de outras profissões. Então, nós queríamos criar pessoas capacitadas para atuar na área do desenvolvimento. Você vê que é até uma relação, porque depois vem o programa de mestrado com objeto em políticas, na verdade, é um prolongamento desse, é um aprofundamento desse, né? Você dá um passo do terreno profissional, que é a formação do comunicador para o desenvolvimento, para a questão política da comunicação, que é importante e continua sendo até hoje, né? Professor José Salomão, em 2002, escreveu no livro A Escola Pública e a Sociedade o capítulo intitulado As Novas Tecnologias de Comunicação e Democratização da Cultura. Quais foram os pontos destacados naquela época e como atualizaria seu texto nos dias de hoje? Olha, aquele texto foi feito com a preocupação de conter uma certa euforia que havia. Nós estávamos num momento de acelerado desenvolvimento das tecnologias de comunicação, e tão acelerado que algumas delas que eram inovadoras na época, hoje até já saíram no mercado, né? Mas foi a época de expansão da tecnologia por satélite, de criação da TV por assinatura, que está ameaçada hoje de desaparecer com os novos serviços, né, que independem de tempo, independem de você estar presente. Você pode puxar a qualquer momento os serviços de streaming, que eles chamam, né? Então havia uma euforia muito grande, e a euforia essa projetada em livros de pensadores como Alvin Toffler, O Choque do Futuro, um livro que traduzido teve muita repercussão aqui, ou então o livro do Bill Gates, que era o criador da Microsoft, né? Eles projetavam a ideia de que tudo seria democratizado com o aparecimento dessas novas tecnologias. E eu ponderei naquele artigo que deveríamos ser prudentes, uma vez que as tecnologias não existem no vazio, não é? Elas existem em ambientes sociais, socioeconômicos e políticos. E que, portanto, antes de ser tão otimistas, nós devíamos ter prudência para saber como elas seriam utilizadas nas sociedades, quem as controlaria, não é? Eu acho que essa preocupação é válida até hoje, porque com a internet se é muito otimista com relação às suas potencialidades, no sentido de democratizar. E a internet é. Sabe por quê? Pelo seguinte fato, com a internet nós quebramos o monopólio que havia dos meios tradicionais no processo de busca de informação, de produção da informação e de divulgação da informação. Tudo controlado por um sistema oligopólico
até monopólio, tem características de monopólio, mas é um oligopólio, que persiste até hoje, que é um problema nosso, na televisão, nos jornais e rádios. A internet quebra isso, porque a comunicação passa a ser feita não mais de maneira unilateral, de uma fonte para um receptor, mas a comunicação passa a ser feita em rede. Não há cabeça, não é? Todos podem emitir e receber comunicação. Então, essa promessa existia, hoje também há um otimismo com relação a isso, mas que a gente deve ver com ressalvas, de novo, porque essas tecnologias existem em ambientes socioeconômicos, políticos específicos. Vou te dar só um exemplo das ameaças que a gente tem hoje. Eu não vou falar nem no caso recente do Facebook, que é um super monopólio. É uma organização poderosíssima. Pode, por favor. Vamos fazer um ligeiro intervalo e vamos continuar no segundo bloco com essas ameaças das tecnologias contemporâneas. Voltaremos já com essa interessante conversa com o professor José Salomão David Amorim. Voltamos com essa entrevista com o professor José Salomão David Amorim. No primeiro bloco, professor, estava comentando as ameaças dessas novas tecnologias de comunicação. Poderia aprofundar no assunto? Resumindo, eu estava numa linha de raciocínio que era a seguinte, que elas realmente, as novas tecnologias, internet, têm um poder de democratizar a comunicação, na medida que rompe com a apropriação da produção de notícias, do acesso às fontes e da divulgação de notícias pelos meios tradicionais. Mas, por outro lado, há o peso do poder econômico. Esse poder econômico tenta, por todos os meios, de se apropriar da internet o mais possível. Um exemplo é o Facebook, um exemplo é o Google. São empresas poderosíssimas. O Facebook tem bilhões de usuários. E vou citar esse exemplo, eu ia entrar em outro exemplo, mas vou citar esse mesmo, do recente escândalo do Facebook, que repassou para uma empresa de assessoria política dados de 87 milhões de usuários. Dados, idade, endereço, sexo, local de trabalho, especialização, cursos, hábitos de consumo, não é? Todos esses dados sociocomportamentais foram repassados. Para quê? Essa empresa de assessoria política que trabalhou na campanha do Trump fez uma análise comportamental, através de uma análise dos dados sociocomportamentais, fez uma análise psicológica desses dados e, com isso, pôde elaborar mensagens, milhares de mensagens diferentes para grupos específicos, de tal maneira que uma mensagem lá na ponta de um grupo podia ser inteiramente diferente da mensagem na outra ponta, né? Então, aí estão envolvidas duas coisas. Além da questão econômica, não é? O poder político também, não é? Que esses dados serviram para manipular os eleitores que votaram na eleição dos Estados Unidos e deram a vitória a Trump, né? Então, esse aí que eu queria mostrar como exemplo disso. Nosso tempo é curto, eu queria falar sobre neutralidade da rede também, que agora estão querendo, nos Estados Unidos já estão cobrando, né? Ou seja, o acesso ao sinal da internet não é um sinal, não é um acesso gratuito a todos e com sinal da mesma qualidade. Agora, a empresa que fornece o sinal
quando cessa a neutralidade, ela pode passar a cobrar de acordo com a velocidade que o cara quer, de acordo... Entende? Aliás, o presidente, o dono de uma grande cadeia de fast food, né, de sanduíches, nos Estados Unidos, ele brincou nesse sentido. Falou, olha, o que estão fazendo é como se eu, na loja, numa das minhas lojas, eu fizesse isso. De acordo com a pressa que você quer o seu pedido atendido, vai ficar mais caro, se você puder esperar, fica mais barato. Essa é outra ameaça. Mas é isso, então, minha prudência é nesse sentido. Né, Professor José Salomão, no Brasil hoje, temos uma hegemonia da grande mídia de comunicação. Como alcançar uma democratização nos meios de comunicação de nosso país? Olha, via institucional, hoje, é um desafio monstro. Via institucional, eu digo, via executivo e via legislativo. Não é? Essas duas instituições estão absolutamente indiferentes à questão da democratização. Então, por exemplo, dinheiro todo canalizado para publicidade na presidência da República, dos órgãos do governo federal, Caixa Econômica, Banco do Brasil e outras instituições, dinheiro todo é distribuído segundo um critério que eles chamam técnico, entre aspas, que eu ponho. Ou seja, o número de ouvintes que acessa, de espectadores que acessa e por aí afora. Quando, na verdade, a comunicação é uma coisa tão importante que o critério que devia presidir isso é um critério social. E dentro do critério de prioridade ao social, uma prioridade à pluralidade de meios. Quanto mais você diversificar, distribuir essa verba para meios diferentes, de propriedades privadas, não privadas, cooperativas, enfim, movimentos sociais, mais democrática a comunicação. E essa verba hoje está sendo distribuída assim. Por outra parte, o Congresso também é um Congresso cuja maioria acaba comprometida, ou direta ou indiretamente, com esses grandes meios de comunicação corporativos, como a gente sabe, não é? O Congresso tem as bancadas que, até por medo, né? Uma pessoa que falar mal contra uma rede de televisão poderosa dentro do Congresso, um deputado, ele pode entrar numa lista negra e ter sua carreira política liquidada. Então, via institucional, difícil, não é? Por onde nós vamos agora? A esperança é a internet, que a internet nós temos acesso. Apesar da ameaça econômica sobre ela a que me referi, nós ainda podemos ter acesso. Não é? Vou te dizer uma coisa, há poucos dias eu assisti uma entrevista do jornalista Inácio Ramonet, do Le Monde Diplomatique, dada ao Fernando Moraes, nosso escritor. E ele dizia o seguinte, nos Estados Unidos, no horário da noite de telejornal, há 4 grandes emissoras que transmitem telejornais no horário da noite. Uma delas apoia o Trump, né? Mas não interessa. São 4 emissoras de grande porte que transmitem os telejornais à noite. Elas têm em conjunto 29 milhões de espectadores. O Trump, quando ele liga o Twitter e fala, ele atinge 40 milhões de pessoas. E diretamente, não é uma comunicação intermediada pelo meio que reprocessa aquilo que você fala e confere o significado que quer, não é? Então, eu acho que a internet é um caminho e a prova disso são tantos blogs interessantes e as informações infinitas a que você pode acessar. Agora, isso também depende de 2 coisas, de você universalizar o uso da internet, mas também de educar
o consumidor. Nós, há muitos anos, estamos empenhados nessa luta de políticas de comunicação, não é? Mas até hoje nós não ganhamos ainda uma luta com a pessoa, com as pessoas, com a população. Ora, se a população, se nós em geral não percebemos como problema a comunicação, nós não vamos lutar por nada para refazê-la, não é? Esse é um trabalho árduo, mas eu acho também que é uma ponta da coisa, a ação educativa. Professor José Salomão, quais são as ações mais importantes da Comissão de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, a CNBB, do qual faz parte? Olha, professor Isaac, na verdade, eu estou no Observatório Político, né, que foi criado há menos de 2 anos e que é mais um órgão dentro da CBJP e, consequentemente, dentro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O observatório foi criado com 2 objetivos. O primeiro, o objetivo de fazer análises de conjuntura, de processos. Não é uma entidade acadêmica, portanto. E analisar possibilidades de intervenção nesses processos. E processos políticos. É um observatório de política, mas a política também nos seus vários aspectos, seja política econômica, de sustentabilidade, política indigenista, política trabalhista, enfim. E o observatório, então, fornece subsídios e procura identificar essas possibilidades de intervenção, o que é feito através também da CBJP e termina na CNBB. E a CNBB, nós todos sabemos, é uma organização dos bispos que está presente e sempre esteve presente em todos os momentos delicados da vida do país, além de uma presença rotineira que ela tem junto a comunidades indígenas, a comunidades quilombolas, enfim, a problema da terra, enfim. É dentro desse espaço, portanto, que nós trabalhamos. Professor, o movimento 2022, o Brasil que queremos, tem como objetivo envolver os jovens para a construção de caminhos para termos um Brasil melhor e justo. Poderia, nesse final de nossa entrevista, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Com todo prazer. E para mim é muito clara a minha mensagem, eu não tive dúvidas sobre ela no momento que eu pensei. É uma mensagem sobre política. Nós estamos diante da necessidade de reforma da política, porque convivemos com um sistema eleitoral e um sistema partidário que invalida, em grande parte, nossos anseios democráticos. Ela precisa ser reformada e, para ser reformada, ela terá de ser feita através de um governo, parlamento e executivo, não é? E para que isso aconteça, nós temos que renovar o Congresso Nacional, temos que renovar também a Presidência da República. Política, ao contrário do que se disseminou grandemente através dos meios de comunicação, não é sinônimo de corrupção. Política é a busca do bem comum, não é? Então, nós precisamos separar essas coisas, os maus políticos, um sistema apodrecido, incapaz de resolver os problemas do país, através de mobilização da sociedade. E os jovens são um grande consciente, da população hoje. Não sei quantos por cento, não saberia dizer, mas seguramente uns 60% por aí,
E os jovens serão Jovens. o futuro do país, né? Nosso futuro. É inevitável, né? Eles são a vida, a continuidade da vida, da nossa presença. Então é isso que eu desejo, que venham para a política, sem medo, e com coragem e inteligência. Não é? Professor José Salomão Davi Amorim, gostaria muito de agradecer pela essa conversa e por essa entrevista, né? E esse programa e outros do Brasil que Queremos podem ser vistos no canal YouTube da TV Supre. Obrigado por estarem conosco. Nos encontraremos em uma outra oportunidade. Até lá.